Glória a Deus por essa sexta-feira, que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã. Hoje é sexta-feira, mais um dia de vitória que o Senhor nos deu, hoje é dia 14 de junho do ano de 2024. Eu sou o pastor Márcio Cândido, um dos pastores da Igreja Águas do Altar, e esse é o nosso devocional com o versículo, a palavra do dia. Lembrando que se você, ao receber essa palavra, lembrar de alguém, sabe quando você ouve uma palavra e lembra, fulano tinha que ouvir isso? Eu quero que você seja usada pelo Espírito Santo e compartilhe com essa pessoa, mande para ele, mande para ela, para que essa pessoa seja abençoada. Não se esqueça também de se inscrever aqui no canal e adicionar a nossa página aí no Facebook, para que você esteja conosco também, sabendo de tudo que acontece na Igreja Águas do Altar. Vamos para a palavra de hoje. Hoje nós vamos estudar a palavra e falar sobre o descanso, a importância do descanso. Gênesis capítulo 2 e os versículos 2 e 3 diz assim: E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Você sabe que a última coisa criada por Deus nesses 6 primeiros dias da criação foi o ser humano. E o Senhor, quando chega ao final dessa criação, devemos lembrar que quando ele vai ter a ideia de fazer o homem, ele vai dizer em Gênesis 1:26, façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Ou seja, Deus queria que a sua criatura se parecesse com ele, que tivesse as mesmas convicções também que ele. Então, se ele, que é Deus, descansa, por que nós, nessa rotina tão louca de vida que vivemos, trabalho, faz isso, faz aquilo, bate metas? E o detalhe é que a palavra diz que quando ele terminou a sua obra, o contexto aqui de descansar quer dizer que ele passou a observar e a se alegrar com o que havia feito. Não adianta você trabalhar tanto e não poder desfrutar do que você conquistou. Não adianta você trabalhar tanto e não conseguir desfrutar daquilo que você consegue, que você conquista. E eu quero que você entenda uma coisa: o trabalho, ele é importante, mas o descanso, ele também é importante para o trabalho. Deixe-me te contar uma história que eu me recordo de quando eu ainda era um iniciante na obra de Deus. O pastor decidiu trocar o piso da igreja. E ele falou para todo mundo, pediu para as pessoas ajudarem a comprar o piso, a argamassa. Nós íamos remover aquele piso velho que tinha na igreja, iríamos colocar um piso novo. Foi uma alegria. E tinha um irmão na igreja que ele era pedreiro, e ele, de muito bom coração e boa vontade, ele se apresentou ao pastor e disse: pastor, pode deixar que eu vou doar a mão de obra. E o pastor ficou feliz: poxa, não vamos precisar pagar o pedreiro. Só que tem um detalhe: esse irmão, ele tinha o trabalho dele, ele era um pedreiro, então ele trabalhava das 7 da manhã até as 5 nas obras dele. 5 horas da tarde ele saía da obra e vinha para a igreja. E nós iríamos lá, eu fui lá inclusive para ser um dos ajudantes. E eu me lembro que no começo ele foi começando a colocar o piso no primeiro dia, colocou no segundo, no terceiro. Quando foi chegando no 4º dia, ele já estava tão exausto, tão cansado, que ele não teve mais o mesmo cuidado. Por mais que ele tivesse ali de coração, ele estava tão cansado que ele ia querer acabar logo aquilo. No final das contas, havia uma diferença de um piso para o outro assim, ó. Porque o cuidado que ele estava tendo no começo já não era mais o mesmo. E eu pergunto a você, qual a razão disso? Ele era uma pessoa desleixada, relaxada? Não. O problema é que ele estava exausto.
estava muito cansado. E o cansaço faz isso. A gente não presta atenção nos detalhes, a gente não tem mais o mesmo cuidado. Então o descanso ele é tão importante, inclusive para o bom andamento do trabalho. Uma pessoa que só trabalha e não descansa, chega uma hora que ela compromete o resultado do seu trabalho. Então, tire o dia do descanso e que nesse dia você desfrute da sua família, do que você conquistou, que você tenha esse tempo. A palavra diz que há tempo para todas as coisas. Então, se há tempo para trabalho, deve haver tempo para o descanso e desfrutar com a sua família. Se o teu Deus, que te criou, descansou um dia, por que nós precisamos trabalhar tanto? Vamos desfrutar aquilo que nós estamos construindo, nosso legado que vai ficar para os nossos filhos. Que Deus te abençoe. Hoje você provavelmente vai ou deve estar trabalhando nesse momento. Talvez sábado você estará trabalhando, alguns não descansam, mas que pelo menos esse domingo você separe, leve seus filhos ao parque, a uma praça, vá assistir um filme no cinema. E lembre-se que o versículo 3 diz: e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou. Quer dizer que ele consagrou esse dia para o descanso. E é também o dia para buscarmos a Deus. Faço a você um convite. Esteja em uma igreja evangélica nesse domingo, assista um culto, louve a Deus, ouça uma palavra, descanse a tua mente e o teu coração em Deus. E você da nossa região de Cajamar e Santana de Parnaíba, convido você a estar conosco na igreja Águas do Altar, às 9 horas da manhã neste domingo, com a continuação da nossa série de mensagens Encerrando Ciclos. Rua Taguaí, 187, Jardim Adelaide, no Polvilho, próximo ao UBS do Polvilho. Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus. Culto da Família. Igreja Águas do Altar. Domingo. Igreja Águas do Altar. Águas que saram e curam.